entendeu? Mas como está a nossa mente agora, nesse instante? Nós vamos ter que paralisar a nossa mente agora e voltar para a palavra de Deus. E a gente só pode fazer isso quando a gente para mesmo, paralisa os nossos afazeres mentais. E a nossa ansiedade agora tem que parar. Então, a oração nunca é perda de tempo. Tudo que a gente começa com a oração, a gente começa certo. Então, nós vamos fazer como esse povo. Nós vamos nos humilhar. Porque o momento que eles começam aqui na primeira parte, que eu vou ler para vocês, e vai fazer sentido quando eu ler, eles se humilham, eles jejuam, eles vestem roupas de pano grosseiro e eles colocam, aqui eu acho que na tradução da NVI está terra. Algumas traduções trazem cinzas, que eles colocam na cabeça. E esse ato de jogar a cinza na cabeça e colocar o pano grosseiro que comove a Deus, não, gente, não é. No Antigo Testamento, isso era só para demonstrar a tristeza interna. Era para eles demonstrarem a Deus. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Mas eles, naquele tempo, era um jeito que o povo mostrava: Senhor, nós estamos muito tristes. Nós estamos tão arrependidos do nosso pecado. Nós estamos tão constrangidos pelo modo que nós somos. Nós queremos nos humilhar. Isso sim comoveu o coração de Deus. E nós fazemos isso de verdade? Será? Será que a gente se constrange do nosso pecado a ponto de pedir perdão às pessoas da nossa casa quando a gente é? Da nossa casa, não estou falando dos irmãos de fora. Estou falando das pessoas da nossa casa mesmo, que nem são cristãos. Das pessoas do nosso trabalho. Do nosso vizinho chato. Do nosso amigo, da nossa amiga, né? Coisas mais simples que eu estou propondo aqui, coisas simples mesmo, de tudo, o mais simples. Deus quer isso de nós. Deus quer que a gente, como cristão, reconheça. Nós temos que nos humilhar. É a gente que tem que se humilhar, a gente que conhece a palavra de Deus. Não tem sentido eu ser cristão dentro da igreja, dentro de coisas que nós achamos que são importantes, por como a Keila falou, de conhecer a palavra, mas essa palavra não vai impactar o nosso coração como impactou nesse momento, que talvez tenha sido o único momento da história bíblica que levou esse povo a tomar várias atitudes aqui, em Neemias 9, que nós vamos ler. Então, não adianta. Se a palavra não provocar uma grande transformação na sua vida, no seu dia a dia, nas pequenas coisas, você não vai conseguir ter o ato que eles tiveram no final. Aí não adianta, gente. Então você mente para você mesmo. E a pior mentira é essa, é para você mesmo. E eles jejuaram. Eles jejuaram para demonstrar: Senhor, nós podemos matar por um instante a nossa vontade para ter momentos com o Senhor, para separar esse momento com o Senhor. É para isso o jejum. Ontem nós fizemos aqui de 3 horas. Tá bom. Serve? Serve. Se for de todo o seu coração. Se você não veio para se aparecer e não veio para dizer assim: eu vou, né? Porque senão depois vão ficar falando que eu não venho na oração. Se você veio para isso, então não era melhor nem ter vindo. Não é para isso. Não é porque o outro vai falar. É porque Deus, o nosso Pai, Ele está conosco. Por isso que o rapaz que o Wellington trouxe tão bem lá E eu fiquei feliz que eu cheguei na hora da palavra. Por isso que a palavra é o mais importante. A palavra é o mais importante. Que o rapaz que ele estava falando, o deputado, ele dizia que nada fazia sentido, que o pai dele não estava vendo. Para nós faz muito sentido que nós temos um Pai, é o nosso Deus. E Deus tudo vê. Então você vem aqui jejuar e se humilhar e reconhecer que toda glória e toda honra é para o Senhor, porque o nosso Pai está vendo. Ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém veja, não tem problema, o nosso Pai está vendo. Então agora nós vamos prestar atenção aqui no louvor, que é ganhar tempo. Eu vou fazer uma pequena oração
Porque assim a gente tem que aprender a ter paciência, né? É muito importante a gente ter paciência, parar tudo, e ter paciência de ficar com Deus nos momentos, né? Esse povo teve muita paciência, perseverança, eles tiveram fé, sem saber o que ia acontecer. Neemias é um exemplo de fé, perseverança, paciência. Paciência, calma, tranquilidade. A gente precisa ter calma, abaixar a ansiedade. Calma, abaixar a ansiedade. E quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, perdeu. Perdeu o quê? Perdeu o tempo de estar com Deus. Que é o mais importante, é estar com Deus. Ô príncipe, pode soltar aí nossa música. Agora todo mundo foca nessa música, na letra. Pode aumentar mais um pouquinho, tá, Pablo? Consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações, apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar.
Senhor já tem a sua Bíblia que fala conosco todos os dias. Nós só precisamos abrir, Senhor. Eu creio, Deus, eu acredito. Eu sei que apesar das nossas reclamações, das nossas murmurações, da nossa incredulidade, Deus, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor abandonou, sim, o seu Filho ali na cruz. O Senhor virou as costas para Ele, sim, para que Ele pudesse, Pai, nos salvar desse mundo terrível, para que nós tivéssemos uma casa para ir, sim. Mas o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca deixou de ouvir uma só oração nossa. Apesar, sim, da nossa incredulidade, repito. Mas se nós agora fizermos um silêncio, por menor que seja, no nosso coração, se nós não ouvirmos ruídos externos da nossa cabeça, se nós nos humilharmos, se nós pararmos de julgar os nossos pensamentos, nós com nós mesmos, agora, como esse povo fez, se nós apenas ouvirmos, escutarmos a palavra de Deus, e deixar que essa palavra venha tomar conta do nosso coração, assim como esse povo fez, Pai, nós podemos ser salvos de tudo, de nós mesmos, do perigo que nós mesmos provocamos em nossas vidas. Nós podemos ter o maior tesouro de todos, a sua presença. Então, Pai, nos ajude, Espírito Santo, nos ajude. Por favor, Espírito Santo, tome conta desse lugar. Faça conosco como você fez com esse povo. E nós estamos aqui juntos. Nós queremos, sim, assim como esse louvor, acalma a tempestade que está aqui na nossa cabeça e no nosso coração. Deixe que a gente venha colocar a nossa cabeça em seu peito, porque o Senhor é o nosso Pai. Deixe que a gente reconheça essa paternidade. Deixe que a gente venha se entregar 100%, totalmente agora, ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar aqui. Eita, meu Deus do céu, que eu tô tremendo tanto que eu não tô nem achando o negócio. Eita, e olha que eu marquei. Gente, olha, a gente não combinou de usar uniforme na Mactub hoje. Eu estou de blusa preta, calça jeans. A Damara está de blusa preta, calça jeans. Aquele estava de calça preta e calça jeans. Mas não é uniforme, viu? Que a gente gosta de preto e de calça jeans. Ó, eu vou ler aos poucos Neemias 9, tá? Para ir explicando. Então aqui, ó, a confissão do pecado. No 20º ano, 4º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Aqui tá terra, tá? Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus, em pé. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Exabineias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, conclamavam o povo, dizendo: levante-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Então aqui nesse primeiro pedaço, o que está acontecendo? Eles começam a reconhecer mesmo, eles começam a entender que eles pecaram, que eles eram pecadores. A palavra de Deus diz
fizeram com que eles abrissem os seus olhos. E eles começam sim esse ato de jejum, de confessar os seus pecados. É muito importante que a gente reconheça o nosso pecado. Sem reconhecimento do pecado, não há transformação. Todos nós pecamos e vamos morrer pecando. Isso não quer dizer, você é um fracassado. Não, isso quer dizer o quê? Que nós dependemos de Deus. Isso é a constatação da nossa dependência de Deus. E se nós parássemos de pecar, aí a gente ia ser um povo soberbo, arrogante. Então Deus nem pode tirar o pecado de nós. A gente vai morrer pecando. Por isso que é um processo de santificação. Somos justificados sim, porque o Senhor já nos justificou na cruz, mas somos pecadores. E o que nós temos que tirar desse pecado? É o nosso processo de santificação, é o reconhecimento do pecado, que vai fazer com que a gente vá crescendo, que a gente vá se transformando, que a gente vá mudando. Mas é importante sim que isso venha acompanhado do jejum. Porque esse jejum faz com que a gente fale, olha, eu quero sim tirar esse tempo, eu quero ver, eu quero mostrar que eu sou capaz de vencer a minha carne um tempo. Eu quero mostrar que eu sou capaz de ficar um tempo sem algo para ficar na presença do Senhor. Mas não é fazer de qualquer jeito. Vou lá, faço um jejum, não oro, não leio a Bíblia, não escuto um louvor, não tiro um tempo. Gente, tire meia hora, faça um jejum de meia hora, então. Mas faça com um propósito. Agora tem gente que faz jejum e fala assim, vou fazer um jejum aqui para eu ficar rico. Então você não vai ficar, desculpa. Jejum das 10 mil maravilhas, jejum do dinheiro, jejum para ganhar na loteria, jejum... Fazer um jejum aqui para eu ter um carro. Desculpa, gente. Você vai ter seu carro. Se você trabalhar, você vai ter seu carro, né? Você acordar, trabalhar, guardar o seu dinheirinho, investir, você vai ter seu carro. Fizer uma parcela longa, porque tudo meu, eu estava falando que é as minhas, tudo nas parcelas, né? Então, se fizer uma parcela, você vai ter seu carro. Jejum não é para isso. E hoje em dia, não é para ficar subindo um monte com um pano de saco, gente. Eu lembro quando eu ia no monte, eu vi uma vez um homem subindo um monte com uma roupa de pano de saco e com a cabeça cheia de terra. Aqui a gente está falando com o texto do Antigo Testamento, mas nós temos que ler o Antigo Testamento para entender o Novo Testamento. A Bíblia é um livro inteiro, a Bíblia não é um livro metades, partes. Você tem que ler a Bíblia toda para entender ela toda e fazer sentido. Mas aqui, hoje, ninguém faz mais isso. Mas nesse contexto era importante fazer isso. Então, assim, e eles tinham separado os estrangeiros porque eles precisavam ter esse momento de separação, para que eles tivessem um momento de consagração ao Senhor e confessassem seus pecados. Eles precisavam desse momento para que eles restabelecessem uma aliança com Deus novamente. Porque estava tudo misturado, eles não estavam mais cumprindo a lei do Senhor. E aqui vai ser explicado isso. E não é se separar como as pessoas fazem hoje em dia ainda muito, que nem a gente foi convidado para um aniversário. Não vou, eu sou crente, eu não vou no aniversário, não posso me misturar. Claro que você pode ir no aniversário. Você é crente no aniversário, você é crente fora do aniversário. É a sua conduta cristã que fala, né, quem você é. Então não é nessa separação que as pessoas confundem de se separar. Aqui eles estavam se separando porque eles tinham que restabelecer a sua aliança com o Senhor, um contrato com o Senhor, um pacto que a gente fala, né? Mas não é pacto de sangue não, é o pacto com o Senhor, o nosso Deus. Então eles tinham que se separar, porque eles eram o povo escolhido do Senhor, eles tinham uma aliança com Deus, mas estava quebrada, não tinham que se restabelecer essa aliança. E aí eles tinham que se levantar assim do seu lugar como um ato de, assim, um ato físico mesmo, mas externando o que eles sentiam e confessar os seus pecados. E os levitas, gente, levita não é só uma pessoa que canta louvores. Levita é muito mais do que isso, que eram pessoas que estavam ao serviço do Senhor, tá?
Nós temos levitas hoje em dia? Não, né? Nós não temos levitas, mas temos as meninas que cantam super bem, pessoas de oração, pessoas de louvor, pessoas que trabalham sim na obra de Deus, mas aqui assim, aqui os levitas eram pessoas que trabalhavam na obra de Deus, constantemente viviam para a obra do Senhor. Não era para cantar louvores, era muito mais, uma coisa muito maior. E eles estavam adorando a Deus, adorando com a sua vida, em todos os sentidos, o tempo todo, em todo o serviço, em todas as coisas que eles realizavam no seu dia a dia. E eles estavam falando para o povo, né, adorar o Senhor e confessar os seus pecados, né? Eles estavam todos fazendo a mesma coisa. E os outros, né, conclamaram o povo dizendo, né, para louvar a Deus. E, né, e aí depois eles começaram uma oração. E eles começam uma longa oração, uma oração grande. E essa oração foi longa mesmo. E aqui eles vão passar por vários momentos nessa oração. Eu vou ler a oração, eu vou explicar meio que ela de uma vez e pegar alguns pontos importantes. Eu não vou explicar uma a uma, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Neemias 9, se fosse para eu explicar ele tudo, ia demorar umas 3 horas. Mas não dá para explicar ele tudo, então eu vou pegar alguns pontos importantes. Então essa segunda parte, a primeira parte era sobre o arrependimento, sobre reconhecer e se humilhar e entender que era necessário refazer essa aliança. E a segunda parte é a oração de confissão dos pecados. E falar dos pecados atuais e dos pecados dos seus antepassados. Aí você fala assim, mas por que é importante confessar os pecados dos antepassados? Gente, eles estavam reconhecendo tudo que o povo teve anteriormente, todas as coisas boas que o Senhor fez anteriormente. E reconhecendo tudo que o Senhor fez pelo povo durante toda a história. E aí, tudo que o povo fez de não reconhecer depois o que o Senhor Deus fez e que eles caíram na própria desgraça deles. O próprio povo foi responsável pelo que aconteceu com eles depois e eles estavam reconhecendo isso em sua oração, para que eles no final pudessem refazer o pacto. E é sobre isso essa oração. Por isso que é importante Neemias 9. Tem a humilhação, tem o jejum, e depois da humilhação e jejum tem essa oração de confissão dos meus pecados, reconhecendo que Deus sempre ajudou o povo e o povo sempre deu as costas para Deus no momento que estavam bem. E depois Deus foi lá e continuou ajudando esse povo. E o povo, depois que estava bem, sempre deu as costas para ele. E depois o povo pediu perdão e Deus foi lá de novo e ajudou esse povo, porque Deus é o nosso Pai. Mas não quer dizer que eles não sofreram as consequências de seus pecados. E aqui em Neemias o povo reconhece isso. E agora eu vou ler a oração que fala sobre isto. Eu estou explicando antes para fazer sentido quando eu for ler, tá? Oração. Bendito seja bem. Esses levitas, né, que eu li o nome agora, que eles vão ler. Então aqui só retomar essa última parte. Conclamavam o povo dizendo: levante-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és, Senhor, fizeste os céus e o mais alto os céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu destes a vida todos os seres e os exércitos dos céus que te adoram. Tu és, Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos caldeus e deu-lhes o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança
prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gegazeus, e cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Olha aqui até aqui o que aconteceu. Deus fez uma promessa para Abraão e ele cumpriu. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele falou, ele tirou Abraão da terra dele, ele fez uma aliança com Abraão, ele cumpriu. Deus viu o sofrimento do povo no Egito e ele ajudou esse povo e ele cumpriu. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios o tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividistes o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu o conduzistes de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Gente, quando eu leio a Bíblia, eu fico lendo e imaginando isso na minha mente, na minha cabeça, pensando, gente, isso aconteceu. Não sei como é que vocês leem, mas eu fico imaginando e pensando, isso aconteceu. Tu descestes ao monte Sinai dos céus e lhe falastes, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizestes que conhecessem o teu sábado santo, e lhes destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tirastes para eles água da rocha. Mandastes-o entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir e esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não o abandonastes. Só até aqui. Gente, só para entender uma coisa aqui com vocês. Vocês me desculpem. Eu e vocês. Quantas vezes Deus, na nossa vida, assim como Ele fez com esse povo, prometeu várias coisas, fez várias coisas por nós, nos ajudou em todos os momentos, fez milagres e maravilhas na nossa vida, no nosso dia a dia, e acontece uma coisa que foge do nosso controle, que a gente não tem controle de nada, a gente não tem controle de nada mesmo, e a gente já começa a murmurar achando que Deus nos abandonou. Ontem eu estava lendo meu devocional e estava falando disso. Deus nunca nos abandonou. E a gente já murmura, reclama e já escolhe resolver tudo da nossa maneira, do nosso jeito, como a gente quer. E isso não é colocar um falso Deus no lugar de Deus? Será que colocar um falso Deus é só colocar uma imagem e ficar orando na frente dela? Será que colocar um falso Deus na nossa vida não é tomar a frente das coisas e já resolver do nosso jeito tudo, correndo desesperadamente? Às vezes a gente já quer sair resolvendo tudo, correndo, desesperado, fazendo 1000 loucuras, ouvindo a nossa cabeça, e a gente colocou um Deus à frente do nosso Deus e a gente pecou do mesmo jeito. A gente não espera o tempo de Deus para resolver as coisas, a gente quer ir lá fazer do nosso jeito.
da nossa maneira. Aí a gente abandonou a Deus, a gente deu as costas para Deus, como esse povo fez, e a gente esqueceu tudo que Deus fez por nós. Quando alguém morre, quando a gente perde um emprego, quando alguém dá um não para nós, quando as coisas não saem do nosso jeito. Eu vejo muito isso na minha vida, eu faço isso, eu acredito que vocês façam também, porque nós somos pecadores. E aí é a hora que a gente tem que fazer como esse povo aqui está fazendo, se humilhar e reconhecer. E na nossa igreja, quantas vezes a gente peca aqui na nossa igreja Mactub? Toda hora a gente peca aqui na nossa igreja Mactub. Quando a gente fala mal um do outro, quando a gente julga o outro, quando a gente não se propõe a ajudar um ao outro. Uma coisa que a Damaris faz aqui, eu fico triste. Não sei como é para vocês, eu fico triste dela ter que pedir várias vezes: gente, não esquece de mandar uma mensagem para fulano, cicrano, beltrano. Ela faz muito isso. Por que ela faz isso? Porque talvez a gente não manda. E por que a gente não manda? Porque a palavra não tocou no nosso coração. Não é porque a gente não tem tempo, porque a gente tem tempo de ir no shopping, a gente tem tempo de passear, a gente tem tempo de falar com nossos amigos que a gente mais gosta, que a gente tem mais prazer. A gente tem tempo de comer fora, a gente tem tempo de dormir, a gente tem tempo de mandar mensagem para ninguém. É porque a gente não quer, porque às vezes a pessoa para nós é desagradável. E essa é a verdade. É porque a gente coloca outros deuses no lugar do nosso Deus. E isso é se humilhar. Humilhação é isso. É passar por cima da nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, quando preferiram blasfêmias terríveis. Qual é o seu Deus? O Deus de vocês, o meu Deus, quem é? Quem é o seu Deus? É a sua mente? É a sua cabeça? É as suas ideias? Ou é Deus? Porque se for o Deus da Bíblia, a gente vai ter que destruir muitos paradigmas na nossa mente. Muitas coisas, muitas crenças que nós temos mesmo sendo cristãos. Porque para ser cristão, a gente tem que quebrar muitos protocolos. Com nós. Não com o outro, com nós. A gente vai ter que falar a verdade para o outro. E falar a verdade é muito difícil. Porque a gente não quer falar a verdade, porque a gente tem medo da pessoa deixar de gostar da gente. A gente tem medo. Tem um louvor, né, da Gabriela Rocha que está fazendo muito sucesso, né? Me atraiu, né? É muito bonito. Mas eu fiquei refletindo nesse louvor, eu fiquei pensando, né? Que tem uma parte do louvor dela que fala assim, que eu não sei cantar não, gente. Se eu soubesse, eu tinha cantado essa música O Silêncio aí, mas eu não tenho a voz das meninas, então acho melhor não arriscar, né? Mas assim, tem uma parte que era por medo de não viver, né? Que a pessoa não vem para o Evangelho, tinha uma ideia assim, por medo de não viver, né? E eu fico pensando, é verdade mesmo, né? A gente não fala a verdade para os nossos irmãos por medo de não viver a glória de Deus, né? Então acaba que fica uma coisa meio mal, né? A gente está na igreja, mas a gente continua no mundo, né? Porque a gente ainda não é cristão 100%, né? E eu fico pensando, o que tem que falar a verdade? Se a verdade nos liberta, a mentira nos aprisiona. O que tem você chegar em alguém e falar assim: olha, eu não gostei, fiquei chateado. Ou, olha, isso aqui é importante a gente rever. Olha, é importante tirar dúvida, gente. O que tem? É um pensamento ingênuo? Pode ser, mas não é melhor, não é mais libertador? Na família de vocês, não se briga? Porque na minha se briga bastante. A briga é boa, porque a briga também liberta. A pessoa falou, você tem como perdoar, saber a verdade, sentar, colocar os pingos nos is e libertar aquele mau pensamento. A igreja é uma família. E aqui eu vejo que foi falta de conversa o que eles fizeram aqui, né? Eles fizeram um bezerro aqui por desespero.
Desespero puro, não conversavam com Deus, não conversavam entre si, não falavam a verdade uns para os outros, né? Não sentaram, não tiraram as dúvidas, cederam sua carne, pararam de jejuar, pararam de orar, pararam de fazer tudo. Mas esse pessoal aqui que reconstruiu os muros, não. Eles oraram, eles jejuaram, eles se humilharam. E eles reconheceram o que seus antepassados fizeram. E quando eu comecei a ler isso, e eu estou lendo o livro de Isaías, ontem eu chorei muito aqui na oração. Porque eu fiquei pensando, Senhor, eu não quero ser assim. 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 Eu não quero perder o Senhor por meio de não viver. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Então me comoveu muito a leitura de Neemias 9 com a de Isaías que eu estou fazendo. Então eu quero que vocês reflitam comigo. Qual é o seu Deus? É as suas próprias decisões? É o seu orgulho? É a sua arrogância? É você fala para mim, não, mas eu oro, eu leio a Bíblia. Como é a sua oração? É uma oração de humilhação? É uma humilhação que você reconhece e fala assim, não, eu não quero a glória para mim. Eu não quero. Eu quero abrir mão. Eu não quero. Ou é uma oração tipo, Deus, eu preciso disso, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero... Não, gente, abre mão, tira o controle da sua mão. Faz que nem esse povo, tira o controle. Só se humilha e deixa o Senhor fazer. Não faz que nem os israelitas do passado, que o Senhor fez maravilhas. Poxa, o Senhor abriu o mar vermelho para eles atravessar. E eles voltaram para a escravidão porque eles quiseram, eles deixaram de ter um relacionamento com Deus. E aqui em Neemias eles estão reconhecendo e abrindo os olhos para isso. Por quê? Por causa de jejum, oração e humilhação. Vocês veem a importância de jejum, oração e humilhação? E foi por tua grande compaixão, porque Deus é um Pai, e quem ora, jejua e se humilha sabe que Deus é um Pai. Mas quem não faz isso não sabe, desculpa, não tem relacionamento. Que não os abandonastes no deserto, de dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se desgastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartistes entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, é a terra de Og, rei de Bassã. Tornastes os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu. Olha aqui a promessa que ele fez para Abraão. E os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tornaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregastes nas tuas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti, e fizeram ofensas detestáveis.
Por isso tu os entregastes nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiam, mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deram-te libertadores, que os livraram da mão dos teus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz de novo, faziam o que tu reprovas. Então tu abandonavas as mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu ouvias e na tua compaixão o livravas de vez após vez. Tu advertistes que voltassem à tua lei, mas eles se tornavam arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregastes nas mãos dos teus povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois é bom, bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição a que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os seus profetas, sobre os nossos antepassados e sobre o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não agiram à tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes destes. Eles não serviam, nem abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das suas boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis, que pusestes sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Gente, de verdade mesmo, as pessoas perguntam para mim, às vezes só porque eu sou psicóloga, Mariana, por que acontecem as coisas ruins no mundo? Por que Deus permite que aconteçam essas coisas? Deus permite? É Deus que permite? Aonde Deus permite? Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus sempre nos ajuda, Deus sempre nos perdoa. Aonde na história da humanidade Deus nos abandonou? É a gente que vira as costas para Deus o tempo todo. A gente finge por egoísmo nosso que as coisas não estão acontecendo. A gente só não quer enxergar a verdade. Aquele menino que matou a professora. Gente, vocês acham que aquele menino deu sinais de doença, de aflição, de dor e de sofrimento só naquele dia? Desde criança ele deve estar dando sinais, sempre. O que a sociedade faz? Não é problema meu, problema da mãe dele, problema do pai, problema dos outros. E a mãe? Às vezes a mãe não quer ver. Quantas mães eu tenho que não querem ver o problema dos filhos? Quantas mães eu falo, olha, preciso, seu filho toma medicação. Ah, mas eu não quero. Mas seu filho está sofrendo. Não, mas eu não quero.
Se as suas veias estão entupidas, você não precisa de um remédio. Por que o cérebro não precisa, gente? Que ignorância! Meu Deus! Aí a pessoa tem que ficar lutando para superar algo que ela não consegue só porque eu não quero, mas eu não estou sentindo o que o outro está sentindo. Como é que eu vou julgar alguém? Aí eu falo que Deus não é bom, que Deus, por que Deus deixa as coisas ruins acontecerem? Aonde Deus é culpado das coisas? Se é eu que sou má, se a sociedade é má, se o ser humano é ruim. Aqui, eles estão confessando tudo que o povo de Israel fez. Onde Deus não ajudou esse povo? Toda hora esse povo arrogante, soberbo, ruim. Gente, Deus guiava eles de noite e dava comida. E as roupas deles não se desgastavam. As nossas roupas se desgastam. Os nossos tênis estragam. Tudo nosso estraga. E as roupas deles não se desgastavam no deserto. E como é que você lava roupa no deserto? Nem se desgastava. Eu achei incrível, isso é um milagre. As pessoas, não sei se as pessoas reparam os detalhes da Bíblia. Eu reparo muitos detalhes, né? Que acho que é do meu trabalho mesmo. Eu reparo muitos detalhes. Eu tenho uma memória muito boa. Então eu lembro muito das coisas que precisam, né? O que não precisa eu não lembro não, eu esqueço mesmo. Mas o que é importante, quando eu leio um livro, eu fico lendo, detalhando tudo. E aqui eu fico muito presa nos detalhes da Bíblia. Porque eu tenho muito prazer em ler a Bíblia, eu gosto muito. Então eu fico lendo, eu fico encantada com os detalhes, pensando, gente, a roupa desse povo nem desgastava, né? Que legal. Então assim, é um milagre. É um milagre. E eles pecavam, caíam, não seguiam a lei de Deus. Aí Deus, porque Ele é bom e Ele é um pai, Ele ajudava eles. E não deixava que eles morressem de fome nem de sede. E mesmo com a nova geração que nasceu e conquistou a terra prometida, o que eles fizeram na nova geração? Se tornaram arrogantes. A mesma coisa, aí tem gente que fala pra mim, por que você é contra a pena de morte? Ué, porque a maldade está no ser humano, não adianta matar uma pessoa? Que a maldade vai acabar? Não adianta não. Resumindo a história, adianta matar a gente? O pecado não vai acabar se a gente morrer? Não vai. Não vai. Mas se nós orarmos e pedirmos a Deus e dizer para Deus, Deus, me ajuda. Eu não quero ser soberba. Eu sou soberba, mas eu não quero. Eu não quero ser como esse povo, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor guie os meus caminhos, as minhas decisões. Eu quero viver para o Senhor, ainda que eu vá cair, ainda que eu vá tropeçar, ainda que eu vá errar muito. Senhor, não deixe isso acontecer comigo, por favor. Me ajude, Senhor. Me ajude. Não deixe isso acontecer comigo, não, por favor. Me dá a sua mão. Eu não quero isso para mim, não. Se você tem coragem de pedir para Deus, para você não ser assim, peça o mais rápido possível. Renova sua aliança com Deus. Renove agora. E eu achei tão lindo que isso tocou tanto eles, que eles entenderam porque que eles eram escravos hoje. Olha como é importante vocês confessarem os seus pecados. E eles reconheceram os pecados dos antepassados. E do que vocês são escravos hoje? Eu sei do que eu sou escravo. E vocês, cada um de vocês? Pensa do que você é escravo hoje. É do teu orgulho? O que te dá medo hoje? De você se entregar 100%? 100%? É da tua aparência física? É do seu dinheiro?
aparente? É das aparências nossas aqui da igreja? Você acha que a gente é besta? Você acha que a gente é trouxa, bocó? É só você com você e Deus, não é você com a gente não. É só você e Deus. Você está julgando alguém? É só você e Deus que está confessando agora. Você está falando com Deus agora. É o seu pecado com Deus. É o quê? É o modo que a gente fala? É o modo que a gente se veste? O que é? O que você não concorda? O que é que está travando seu coração? Você tem preguiça? É a tua preguiça? É a sua incredulidade? Você acha que Deus não é capaz de fazer algo por você? Porque Ele está demorando? Você não acredita no tempo de Deus mais? Qual é? O que você é escravo? Porque se você não ora, você não jejua, se você não se humilha, tem um Deus na sua vida. É Satanás. Aí o Deus da sua vida é o diabo. Não se engane. Se você não orar, se você não jejuar, e se a palavra de Deus não te comove como nos comove, então Deus da sua vida é Satanás. E é Satanás que toma o controle do seu coração e da sua mente. E o diabo tem poder sim. E quem diz que não tem? Mentira, tem sim. Não vai jejuar, não vai orar e não vai ler a Bíblia. E não se humilha não. Pensa que você não precisa. Que você é filho de Satanás. Porque eu não vou ficar aqui pregando à toa não. E por eles sentiram uma grande angústia. Eles reconheceram tudo isso e fizeram um acordo. No 10, eles falam, em vista de tudo isso, acordo do povo. Estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aqui, Neemias, o governante, filho de Acalias. Aí, vai falar o nome de todos e vai falar aqui o que eles trataram, né? De tudo que eles trataram. Mas no lugar do que eles trataram, que é o capítulo 10, eu tive a ousadia, né? O capítulo 10 fala do que eles resgataram da lei, né? Os acordos que eles tinham que refazer. Eu vou colocar aqui o nosso... Pode pôr, príncipe. Pode pôr. Eu vou falar do nosso pacto de membresia. Por quê? Porque nós somos uma igreja, né? O capítulo 10, vocês vão ler em casa. Porque o capítulo 10 é importante e tem a ver com o que eles estavam tratando, que é sobre o que eles leram. E aqui, nós temos o pacto de membresia da igreja Mactub. O que eu percebi? Teve muita gente que não assinou. Teve muita gente que não entendeu. Eu falo assim, por que não assinou? Por que não entendeu? Por que teve gente que não levou a sério isso? Por que teve gente que ficou boiando? Porque não ora no jejum, não se comove com a palavra de Deus, porque fica viajando, porque não pede para o irmão explicar, porque não é prioridade, gente. Aí fala, mas eu vou assinar um contrato com a igreja do Wellington. Que igreja do Wellington? O quê? Você não vai assinar um contrato com a igreja do Wellington coisa nenhuma. Você não vai assinar um contrato com a igreja do Wellington, você vai se comprometer com Deus. Você vai ter um compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com o Wellington. Porque o Wellington não vai me salvar, quem me salva é o Senhor. Mas eu vou ler aqui, só porque é o nosso. E vocês em casa vão ler o 10, para ter noção do que eles se comprometeram. Pacto de membresia. Pela graça de Deus, fomos levados a arrependimento de nosso pecado.
e a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Confessamos nossa fé e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, como igreja local, vocês foram batizados em nome de quem? Do Wellington? Não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o seu pacto é com quem? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Amém, né? Comprometemos-nos a caminhar juntos em amor através do poder do Espírito Santo, ser tardios para falar e irar nas ofensas. Estamos sempre dispostos a buscar reconciliação com Cristo, como Cristo nos ordena. Comprometemos-nos a não deixar de congregar com frequência, sendo fiel em nossos compromissos, participando das reuniões para adoração, oração, estudo e serviço, observando atenciosamente os horários estabelecidos pela Igreja, utilizando nossos dons espirituais para o bem comum. Comprometemos-nos em fazer o possível pela graça e poder de Deus, para viver como testemunha fiel de Cristo no mundo, renunciando às paixões mundanas. Procuraremos cumprir nosso chamado de levar uma vida santa para ser sal e luz. Esforçaremos para andar em comunidade com a lei de Deus, escrita em nossos corações, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Comprometemos-nos a participar fielmente da Santa Ceia do Senhor e estar presente no batismo de novos irmãos, adorando somente a Deus Trino, vivo e verdadeiro. Pode ir. Comprometemos-nos a trabalhar arduamente para manter a unidade de pensamento na sã doutrina, subscrevendo a Confissão de Fé Batista de 1689 como expressão mais coerente das doutrinas ensinadas pela Santa Escritura. Comprometemos-nos a submeter a disciplina da Igreja sobre nós mesmos e assumimos amorosamente nossa responsabilidade na participação da disciplina de outros membros, discipulado, como ensinado nas Escrituras. Comprometemos-nos a contribuir com responsabilidade e generosidade da linha individual, tendo alegria de coração, de modo regular para esta Igreja, por seu ministério geral e despesa, no alívio dos pobres, na propagação do Evangelho em nossa cidade. Comprometemos-nos a cuidar uns dos outros com amor fraternal, a fim de levar em oração uns dos outros, ajudando na doença e sofrimento, com comprometimento do discipulado orgânico. Comprometemos-nos, nos esforçaremos em educar tanto quanto está sob o nosso cuidado, na disciplina e na admoestação do Senhor, com um exemplo puro e amoroso de buscar a salvação de nossa família e amigos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Eu li isso aqui porque isso aí não serve só para Marco e não, serve para qualquer pessoa. De verdade verdadeira. De verdade verdadeira. O que isso não tem a ver com a Bíblia? O que isso não tem a ver com o que a gente leu? E se vocês lerem o 10 inteiro, o que isso não tem a ver com 10, gente? Agora me fala, quem jejua, quem ora, quem tem vida com Deus, quem se humilha, quem tem um coração que externa a dor que está sentindo, com constrangimento do capítulo 8 e lê o 9, é impossível não assinar isso aqui. A assinatura está no seu coração com Deus. Não é o ato de assinar, é o seu ato com Deus. Não precisa ninguém estar te lembrando para quem que você tem que ligar. Não precisa ninguém estar te lembrando que você tem que discipular alguém. Se alguém te pede para discipular, vai lá, você mesmo e discipula. Não é obrigação do pastor da igreja discipular, é obrigação de todos. Todos são chamados a discipular. Todos são chamados a visitar. Todos são chamados a levar o Evangelho. A minha emoção de levar o Evangelho aqui na frente não é aqui na frente, não é lá no consultório da Amor Saúde, quando alguém fala assim, me explica a Bíblia, eu explico, meu coração dispara, é lá. É no ônibus, quando alguém me pergunta e eu falo, meu coração dispara, eu fico tremendo do mesmo jeito. Ou vocês acham que é aqui? Não é aqui não, é em todo lugar. A minha alegria é a mesma.
Aí você fala, você está falando isso porque você está aqui. Não, eu estou falando isso porque Deus, o meu pai, que não faz sentido para o deputado, faz sentido para mim. Porque o meu pai, eu não sou órfão, eu tenho um Deus e Ele está comigo em todos os lugares. Então Ele vê a minha alegria, a minha felicidade, o meu coração fica dando pulinhos. Eu fico, não posso falar besteira, eu tenho que, Senhor, me usa. Eu fico muito feliz. Porque eu acredito em tudo isso que está aqui. Então eu não assinei isso aqui para que alguém me amasse, para que eu tivesse um grupinho de amigos. Deus escolhe meus amigos. Deus escolhe meu emprego. Deus escolhe a minha vida. Porque Ele me atraiu. Ele vai escolher a vida que Ele quer que eu tenha. O sonho dele não é o meu. Então ninguém aqui precisa ter medo de assinar isso. Esse pacto não é com a igreja Mactuba. Esse pacto é com qualquer igreja do Senhor. Esse pacto é com Deus. Tem um comprometimento com Deus no seu coração. Eu vou colocar isso no grupo hoje, de propósito. Se você quer, hoje conscientemente, em cima de Neemias 8 e 9, manda para o seu pastor no particular, ninguém precisa saber, fala, eu quero. Eu quero. Essa palavra eu já assinei. Manda eu quero de novo. Se humilha. Ah, mas o meu pastor precisa. Precisa! Tem um ato externo. Não precisa pôr a cinza nem um pano de saco. Tem um ato externo real que você quer alguma coisa. Tem um ato de mudança para você. É para você. Seu pastor não vai sair espalhando e falar, fulano, ele disse que eu quero. Ele não precisa fazer isso não, ele é discreto, tá? Vamos orar, porque eu encerrei. Coloque a mão no seu coração. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de nós podermos ler a sua palavra. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por nos perdoar de todos os nossos pecados. Obrigado por nos ajudar em todos os nossos momentos. Eu sei, Pai, que nós somos um povo ingrato. Quando nós estamos bem, nós não lembramos do Senhor. E somos arrogantes, soberbos, e queremos colocar as nossas decisões como os nossos deuses em seu lugar. Então nós pedimos aqui perdão. Pai, nos perdoe. Por favor, Pai. De verdade, nos perdoe. Eu quero de verdade, Senhor, de todo o meu coração te pedir perdão por mim, pela minha igreja. Nos perdoe, Senhor. E eu quero declarar aqui que eu te amo tanto. E eu sei que a minha igreja também te ama tanto, tanto, tanto. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor é o nosso amado. Muito obrigada por tudo. Obrigada.